Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão do Evangelho. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas 24, versículos do 35 ao 48. É o Evangelho que é conclusão, podemos assim dizer, do Evangelho de ontem, que foi a aparição aos discípulos de Emaús. Então, a gente viu que os discípulos de Emaús, logo que reconheceram que era Jesus, voltaram para Jerusalém imediatamente para contar aos discípulos que haviam visto Jesus e como tinham reconhecido Jesus. Então, o Evangelho começa assim. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." E a partir daqui, o Evangelho de hoje fica bem interessante porque Jesus vem trazer detalhes para mostrar, e esses detalhes confirmam literalmente que Jesus ressuscitou verdadeiramente. O seu corpo, que estava morto, voltou à vida, juntamente com a união com a sua alma espiritual. Então, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Vendo um fantasma, ou seja, vendo, como diz o ditado, um espírito, uma alma penada, porque muita gente pode até pensar isso, que Jesus, como eu já ouvi se dizer que uma pessoa pregando na igreja católica dizia que Jesus ressuscitou somente a alma. Como pode a alma ressuscitar se a alma espiritual do ser humano, principalmente Cristo, como pode uma alma espiritual ressuscitar se a alma não morre? Então Jesus diz, versículo 38, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração?" Essas pessoas que pensam que Jesus ressuscitou somente a alma são pessoas que têm dúvida no coração. São pessoas que não têm inteligência, é o que o próprio Jesus aqui vem dizer. Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração?" Aí Jesus diz aqui: Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos. Como estás vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Essa aparição de Jesus também tem esse detalhe espetacular, onde Jesus mostra as mãos e os pés. Jesus não mostra o peito aberto como fez para Tomé. Por que Jesus mostrou o peito aberto para Tomé? Porque Tomé insistiu: se eu não colocar a mão no lado aberto dele, eu não acreditarei, eu não crerei. Então Jesus mostra a Tomé o peito aberto. Mas aqui Jesus deixa claro, Jesus mostrou as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito, muito alegres e surpresos. Veja, estavam muito alegres e surpresos, por isso não podiam acreditar. Às vezes uma euforia, uma alegria excessiva, naquele momento, acaba cegando a nossa razão, a nossa inteligência. Então, Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Então, se Jesus tivesse apenas ressuscitado no coração, como alguns estão dizendo por aí, ou se Jesus tivesse ressuscitado apenas na consciência, dos discípulos, Jesus não poderia jamais pedir: "Toque ou olhe, veja minhas chagas,
dai-me alguma coisa para comer, e jamais o evangelho de hoje daria essa prova concreta de que não era um fantasma, não era uma alma penada, era uma pessoa com corpo. Um corpo glorioso, sim, mas um corpo que poderia ser tocado, que poderia ser visto, que dava a possibilidade do próprio Jesus comer, se alimentar. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo o que? Os apóstolos tinham visto Jesus até a cruz. Os apóstolos tinham visto Jesus pregado na cruz. Viram Jesus ser tirado da cruz. Viram Jesus ser posto no túmulo. Viram o túmulo fechado com um cadáver dentro. Depois viram o túmulo aberto e vazio. Mas era preciso que se cumprisse todas as escrituras, desde Moisés, como também dos profetas e os salmos. E o que é que Jesus diz a respeito da conclusão, e da realização daquilo que disse as escrituras a respeito dele? Versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E assim eles puderam, Aqui é palavra minha. E assim os apóstolos puderam, assim os discípulos puderam compreender aquilo que Jesus dizia a respeito da necessidade de se cumprir todas as escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém até os confins da terra. E vós sereis minhas testemunhas. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Então veja, meu irmão, Jesus não ressuscitou somente em espírito, como eu já ouvi falar isso. Jesus não ressuscitou no coração. Jesus não ressuscitou na mente, como se Jesus fosse uma ideia abstrata. Jesus ressuscitou verdadeiramente para se cumprir tudo aquilo que foi dito sobre ele nas Escrituras Sagradas. Por isso, nós precisamos compreender verdadeiramente que, quando se fala de ressurreição de Jesus e também quando se diz que nós cremos na ressurreição da carne, nós estamos falando de uma ressurreição concreta, onde o corpo morto, o cadáver, será reanimado, voltará a ter vida e terá de novo a sua alma espiritual, dos justos que já estão nos céus ou dos condenados que já estão no inferno, unida ao seu corpo, para daí todos se apresentarem diante de Deus para aquilo que a igreja chama de julgamento universal. E aí receberem a sentença definitiva. O céu para os justos, concretizando aquilo que eles já desfrutavam na visão beatífica de Deus, porém somente com a sua alma, e a condenação eterna para aqueles que já sofriam, os terrores, os horrores do inferno, porém apenas na sua alma, mas agora de corpo e alma. Então que nós possamos pensar e peçamos ao Senhor a graça de que Ele introduza dentro dos nossos corações a fé e a fé teologal, a fé e a fé carismática, que nos dará a graça de aceitar
os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele, ressurreto, a honra, a glória e o poder para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.